Olá para você. Você teve um dia hoje que foi um dia pesado ou o seu dia está sendo pesado? Você não consegue relaxar, sua alma está abatida, está aflita, você não encontra leveza no seu jeito de viver, no seu cotidiano. Como que está a sua vida? Como que está a sua alma nesse momento? Você está se sentindo assim, sabe, sobrecarregado, bastante aflito, está tentando resolver tudo ao mesmo tempo, sabe segurar ali, equilibrar vários pratinhos para resolver alguns problemas? Se esse é o seu caso, esse vídeo é para você. Fica até o final dele, que hoje nós vamos ler a palavra de Deus e vamos ver o que Deus ensina para a gente hoje e como que a gente pode aplicar alguma coisa na vida da gente para ela se tornar um pouquinho mais leve. Vem comigo. Olá para você, aqui é a Jaque e esse é o canal de leitura diária da Bíblia. Todo dia aqui, nesse horário mais ou menos, a gente tem esse encontro aqui marcado, onde nós fazemos a leitura da palavra, a gente lê um capítulo por dia. É coisinha rápida, coisa às vezes de 10, 15, às vezes 20 minutos, depende da leitura, né? E a proposta do canal é que a gente consiga parar uns minutinhos, dar aquela... puxa o freio ali, né? Às vezes da rotina ali do dia, para se aquietar, respirar e ler a palavra de Deus naquele momento e encontrar nela refúgio, encontrar nela uma lição e encontrar nela leveza para a vida da gente nesse dia tão corrido. E por isso esse canal existe. Então você pode aproveitar, se inscrever nele, ativa aí as notificações para você não perder nenhum aviso, porque todo dia quando esse vídeo chegar o YouTube vai te avisar. Então se esse é um conteúdo bacana, um conteúdo que pode te ajudar, na sua caminhada espiritual, na sua caminhada até emocional, porque a Bíblia ela faz muito bem para as nossas emoções, e eu convido você a fazer parte dessa comunidade. Você é super bem-vindo aqui. Antes da leitura de hoje, vamos falar com o nosso Deus, vamos dar aquela respirada, né, desse dia que está sendo tão agitado, e vamos falar com Deus pedindo sabedoria para a leitura que Ele tem para a gente hoje. O que será que Deus vai falar conosco na palavra dEle? Vamos ver o que Ele tem reservado para a gente. Pai, em nome de Jesus, eu quero antes de tudo te agradecer por esse momento que o Senhor nos dá, essa pausa que o Senhor nos dá para que nós possamos aprender da sua palavra um pouquinho. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações. Às vezes é difícil a gente parar um pouquinho para te ouvir, parar um pouquinho para aprender da tua palavra, mas cá estamos, nós estamos aqui, Senhor. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente consiga extrair lições valiosas e aplicar na vida da gente, não ser só um ouvinte, mas também, principalmente, praticante. Nos ajude, Pai, e que a sua palavra nos transforme completamente, de dentro para fora. Que nós possamos ser outras pessoas daqui a um tempo, pessoas melhores, para que o seu nome seja glorificado. É o que eu peço ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Corre lá rapidinho, pega a sua Bíblia, traz ela para cá, traz o celular também, vê se ele está com a bateria ok aí para acompanhar a leitura. E você pode ler aí na versão que você tem. Então, hoje a palavra de Deus nós vamos abrir no livro de Mateus. Estamos fazendo a leitura do livro de Mateus. Fizemos há pouco tempo a leitura do livro de Gênesis, inclusive eu vou deixar um card aqui em cima. Quem quiser ver os temas anteriores dentro do livro de Gênesis, está aqui em cima. Hoje estamos no livro de Mateus e nós vamos ler Mateus capítulo 11. Está escrito assim na palavra de Deus. Terminando de dar instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. Ao ouvir falar das obras de Cristo, do cárcere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe: Tu és aquele que deveria vir? Ou devemos esperar outro? E Jesus lhes respondeu: Ide e contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Ao partirem, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver?
um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e os que se utilizam da força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é ele o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Mas a que compararei a esta geração? É semelhante às crianças que, sentadas nas praças, gritam para os companheiros: nós vos tocamos a flauta, e não dançastes. Cantamos lamentações, e não chorastes. Porque veio João, que não comia e nem bebia, e dizem: tem demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: é um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por suas obras. Então ele começou a denunciar as cidades onde se realizaram a maior parte dos seus milagres, por não terem se arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido com roupas de saco e cinza. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Até o inferno descerás. Se em Sodoma se realizassem os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Contudo, eu te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Naquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma vez eu ouvi uma ministração da Debbie Tyrus, já falei dela aqui, em que ela falava alguma coisa assim, ela falava para as mulheres, né, que nós podemos fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. E muitas vezes a gente entra nessa neurose, né? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente quer trabalhar, ou precisa cuidar do filho, ou precisa cuidar do marido, aí tem demanda com amigo, tem demanda na igreja, aí tem demanda do trabalho, aí tem demanda do chefe, tem a demanda do vizinho, e aí tem a demanda da lancheira da escola, da tarefa de casa, e a lista é interminável. Quando a gente chega no final do dia, a gente está só o pó. E aí a gente ouve, né, quando as mães, ou as mulheres, ou até homens também, quando falam assim: puxa, eu não tenho tempo de ler a palavra, eu tô tão cansado, tô tão sobrecarregado, eu tô sendo empurrado, né? E isso, assim, a longo prazo, adoece a gente. Muitas vezes a gente vive uma rotina tão corrida e a gente entende que aquilo é normal. E a gente só percebe que aquilo não é normal quando a gente vai para o descanso. Já aconteceu isso com vocês? Por exemplo, quando você sai de férias, você está trabalhando, fazendo um monte de coisa, você planeja uma viagem, um passeio com a sua família, e quando você finalmente está ali naquele lugar, você não quer mais ir embora dali, né? Você pensa assim: puxa vida, eu queria morar aqui, que gostoso. Você está vivendo o descanso, você saiu daquele ambiente que era um ambiente pesado e veio para um ambiente mais leve. E é muito interessante porque, assim, na nossa rotina, principalmente nas grandes cidades, a gente vive muito isso. Eu mesma conheci um executivo que, ele brincando, ele falou assim para mim: olha, hoje eu tive um almoço, eu tive 3 almoços marcados no mesmo horário. Aí eu falei: nossa, 3 almoços marcados no mesmo horário? E como que você fez? Aí ele falou assim: em um eu fui comer a salada,
No outro eu fui e almocei. E no terceiro eu fui só para comer a sobremesa. Aí eu falei assim, rapaz, você está quase o Espírito Santo, em 3 lugares ao mesmo tempo, né? Comecei a brincar com ele. Mas olha que nível que chegou no caso dele, um executivo, onde ele teve que estar em 3 compromissos ao mesmo tempo. E isso, assim, para ele que parece normal, na verdade não é. Porque a gente não foi feito, nós não fomos programados para fazer tantas coisas e viver uma vida sobrecarregada. Essa é a verdade. Mas a gente acaba entrando no modus operandi da grande maioria das pessoas ou do sistema, né, que quando vamos ver, não conseguimos sair daquele lugar. E aí a gente vê o resultado de tudo isso. O burnout, a gente vê pessoas doentes emocionalmente, pessoas extremamente cansadas no físico, cansadas na alma, não têm ânimo, estão depressivas, estão ansiosas e não têm mais vontade de viver. Não tem mais sonhos, não tem vontade de planejar nada, porque simplesmente a pessoa está ali esgotada, cansadíssima, sabe? E às vezes ela vai lá empurrando, né, até ver onde ela aguenta. E quando vai ver, ela vai parar num hospital. E isso que eu tô falando não é brincadeira. É por isso que essa passagem aqui de Jesus, ela é muito interessante. Vamos observar, olha só o que Jesus fala. Vinde a mim, é um convite. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então, o que é uma pessoa sobrecarregada? É uma pessoa que está carregando além do que ela suporta, além do que ela foi feita para carregar. Já tá pesado, já está difícil de levar. E essa pessoa é a pessoa que Jesus convida para ir até ele. E ele fala assim, eu te aliviarei, eu vos aliviarei. E aí ele fala assim, ele faz uma proposta. Vamos fazer uma troca? Você traz para mim o seu jugo e eu dou para você o meu. Vamos trocar? E, gente, é difícil a gente desapegar dos nossos fardos e entregar para Jesus, porque a gente está tão acostumado a viver os nossos fardos que a gente ainda quer viver apegados a eles. A gente não quer desapegar dos nossos fardos, porque se desapegar de um fardo é você descansar. E muitas vezes a gente não quer nem parar para descansar. E olha o que a palavra de Deus diz. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Muitas vezes esse descanso nós não encontramos porque nós não paramos para aprender de Jesus. A gente encontra tempo para tudo. O nosso relógio parece que não é mais 24 horas. São 25 horas, são 30 horas, são todas as horas. A gente encontra agenda para tudo, mas a gente não consegue separar esse tempo para aprender de Jesus. E é justamente esse aprender dele que é o que vai trazer descanso para as nossas almas. É muito importante a gente observar aonde a gente tem dado demasiada atenção. A gente dá muita atenção às vezes para o lazer, não estou dizendo que é errado. A gente dá muita atenção para uma série, a gente dá muita atenção para celular, para redes sociais, para várias coisas, para jogos. Porém, não são essas coisas que vão trazer descanso para a gente. A Bíblia diz que o que vai trazer descanso para a gente é a gente ir até Jesus e aprender dele. E esse é o convite que eu vou deixar para você e é o convite que também fala muito comigo, para que nós possamos parar ali, interromper um momento ali do nosso dia e ir até Jesus, aprender dele. Jesus, o que o Senhor quer me ensinar hoje? Espero que essa palavra tenha abençoado você. Guarda no coração. E quando esse vídeo acabar, reflete sobre isso. O que você pode fazer ainda hoje para você descansar ali um pouquinho no Senhor Jesus? Será que às vezes você tem que falar alguns nãos? Né? Você não tem que falar assim para tudo, para agradar todo mundo. Eu tenho medo de desagradar. Eu tenho medo, né? Mas você vai precisar fazer algumas escolhas. Você vai precisar arriscar alguns compromissos na sua agenda para caber esse tempo de aprender com Jesus. E eu vou falar para você, no final, sempre vale a pena. Nunca é um tempo perdido, mas é um tempo investido que vai trazer recompensa para você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã no próximo vídeo. E depois desse vídeo, vai descansar, tá bom? Forte abraço e até amanhã.